Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gostaria de que Jesus fosse morar na sua casa, ou pelo menos visitar? Preste atenção nessa leitura, está em Mateus, capítulo 8, verso 14 a 17. E diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida, levantou-se ela e passou a servi-lo. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Então a história é a seguinte: certo dia Jesus foi fazer uma visita para Pedro, o apóstolo Pedro, aquele mesmo que depois iria negar a Jesus Cristo. Sua sogra, sinal que Pedro era casado, né? Estava muito doente e Jesus a curou. Quando foi à noite, os vizinhos então levaram à casa de Pedro muitos doentes, das suas famílias, vizinhas, e o texto diz que Jesus curou a todas essas pessoas. Então, que lições nós podemos tirar dessa história verdadeira, bíblica? Primeira, quando Jesus entra em uma casa, até os vizinhos são abençoados. Por quê? O texto é muito claro. O texto diz que Jesus distribuiu bênção sem medida, tanto para a sogra quanto para os vizinhos. Quais bênçãos? Então veja, o texto diz que a sogra de Pedro estava enferma, doente, acamada. Jesus foi lá, tocou nela e ela ficou curada. Sabendo disso, a vizinhança toda, à noite, foi até a casa de Pedro, levando as pessoas enfermas, inclusive as pessoas enfermas da alma, endemoniadas. O que é que o texto diz? Que Jesus curou a todo mundo que chegou até ali. Então curou doenças físicas e também doenças da alma. Então, quando Jesus entra numa casa de verdade, ele abençoa a casa e também os vizinhos daquela casa. Segunda verdade, ou segunda coisa, quando Jesus entra em uma casa, ele levanta o ânimo de todas as pessoas. Como é que a mãe de Pedro estava? Deitada, acamada, triste. Jesus a curou. O que ela fez? Diz o verso 15. Ela levantou-se alegre, feliz, animada e foi servir a Jesus e as outras pessoas. Foi o próprio Jesus quem disse, está lá em João capítulo 10, verso 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O texto termina, verso 17, dizendo que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O texto está citando Isaías capítulo 53, verso 4. Então ele veio e cumpriu essa promessa de levar sobre si as enfermidades, tanto do corpo quanto da alma. E da mesma forma, Jesus está presente hoje em todos os lugares e ele quer transformar completamente a vida das pessoas e a sua também. Vivemos em dias difíceis, você sabe disso. Mas se você permitir Deus entrar na sua vida e também na sua casa, ele vai mudar tudo. Como fez com a casa de Pedro, com a sogra de Pedro e com os vizinhos de Pedro também. Então, é preciso que você leve a verdadeira vida para a sua família a partir de você. Então, primeiro, deixe Jesus entrar na sua vida,
que ele vai entrar na sua casa também, porque quando você entrar na sua casa com Jesus, ele vai junto. Então, você é o meio de Jesus mudar toda a sua casa. Ele quer curar não apenas saúde física, quando for da vontade dele, mas também a alma de todas as pessoas, de você e da sua família. É Ele que dará cura física, mental e espiritual. É Ele que dará ânimo para viver uma vida com propósito diante dele e do mundo. Além disso, você poderá abençoar todas as pessoas ao seu redor. Pense nisso. Deixe Jesus entrar na sua vida, que Ele vai entrar na sua casa também e vai abençoar a todos ricamente. Que Deus te abençoe. Aquele abraço.